O federal Alexandre de Moraes negou o pedido para reduzir a pena da cabeleireira Débora Rodrigues. Enquanto assiste, deixe um comentário aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo. E qual dica ou assunto gostaria de ver nos próximos vídeos. E se ainda não é inscrito no canal do Oscilar, aproveite agora e inscreva-se. Assim você não perde nenhum conteúdo novo e faz parte da nossa comunidade que cresce todos os dias. Agora continue assistindo porque ainda tem muita informação importante pela frente. Conhecida como Débora do Batom, por pichar a frase "perdeu mané". De batom, 14 anos por um batom. Moraes negou a redução e o Brasil parou Débora do Batom. Eu preciso que você preste atenção no que eu vou te contar agora, porque essa é uma das histórias mais perturbadoras, mais complexas e mais humanas que o Brasil produziu nos últimos anos. E eu digo isso com responsabilidade. Não é exagero de título de vídeo. É a realidade nua de uma mulher que, em menos de um minuto, mudou a própria vida para sempre, com um objeto que você provavelmente tem na bolsa agora. Um batom, não uma arma, não uma bomba, não um plano de meses. Um batom vermelho que ela nem sabia que ia usar naquele dia. E hoje essa mulher usa tornozeleira eletrônica, não pode trabalhar, não pode ir à igreja, não pode sair de casa sem autorização judicial. Foi condenada a 14 anos de prisão pelo STF. Passou 2 anos em celas que ela mesma descreveu com uma palavra que eu preciso que você escute: inferno. E Moraes acabou de negar o pedido de redução da pena. Mas tem algo nessa história que nenhuma manchete está contando direito. Algo que eu descobri pesquisando fundo, indo nas entrevistas que ela deu pela primeira vez em abril de 2026, nas declarações da irmã, nos detalhes que circularam e que a maioria das pessoas não conectou. Tem um homem nessa história que o Brasil quase não conhece. E se você souber quem é esse homem, vai entender tudo de uma forma completamente diferente. Fica comigo até o final, porque a história de Débora do Batom é muito mais do que você leu nos jornais. Vou te perguntar uma coisa antes de começar. Se você fosse a Débora, o que você faria naquele dia? Se você estivesse lá no meio de uma multidão, na esplanada dos ministérios, tomada pela emoção, pela raiva política, por anos de frustração acumulada, e um homem se aproximasse de você e fizesse um pedido simples? Pensa nisso enquanto eu te conto quem ela é de verdade. Antes do batom, antes do STF, antes dos 14 anos. Débora Rodrigues dos Santos nasceu em Irecê, na Bahia. Uma cidade do interior baiano que a maioria dos brasileiros nunca vai visitar. Uma cidade pequena, de gente trabalhadora, de família que luta sem fazer barulho. Ela cresceu assim, simples, sem história extraordinária, sem destaque, sem nenhum sinal de que um dia o Brasil inteiro ia conhecer o nome dela. Adulta, tomou uma decisão que muitas pessoas da sua geração tomaram. Foi em busca de uma vida melhor em São Paulo. Se instalou em Paulínia, cidade do interior paulista que fica a uns 100 quilômetros da capital. Arrumou emprego, se especializou, virou cabeleireira. Desde 2008 ela cortava cabelo, colorida, fazia escova. Atendia clientes, construía uma clientela fiel. Uma vida simples, honesta, invisível no sentido bom da palavra. O tipo de pessoa que o Brasil tem aos milhões e que só aparece nos noticiários quando algo dá muito certo ou muito errado. Casou. Teve filhos, 2 meninos. Caio, o mais velho, cujo nome significa alegria, e o caçula. 2 filhos que eram o centro de tudo. Era integrante da Igreja Adventista. Mulher de fé, de culto semanal, de Bíblia em casa. O tipo de pessoa que, quando alguém a descrevesse antes de janeiro de 2023, usaria palavras como trabalhadora, dedicada, mãe presente, discreta, sem ficha criminal, sem processo, sem qualquer registro com a lei. Essa era Débora Rodrigues dos Santos antes do batom. E então chegou o 8 de janeiro de 2023. Débora foi para Brasília. Como milhares de brasileiros que acreditavam no que acreditavam, que tinham as convicções políticas que tinham, que estavam com a raiva que estavam. Ela foi. Estava na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, no meio de uma multidão que havia decidido que aquele seria um dia de manifestação, de pressão, de grito. E foi aí que o homem se aproximou. Esse homem,
que o Brasil quase não conhece, que as manchetes quase nunca mencionam, que é a peça mais importante da história de Débora e que ficou no anonimato enquanto ela levou 14 anos de condenação. O homem se aproximou de Débora e perguntou: "Você tem batom?" Ela não tinha, mas o homem foi buscar um. Voltou com o batom vermelho. Começou a escrever na estátua A Justiça, que fica em frente ao STF, a estátua da deusa Têmis, deusa da justiça na mitologia grega, que estava ali parada e monumental naquele dia. O homem começou a escrever e parou. Disse que a letra dele era feia e pediu para Débora continuar a frase. Ela completou: "Perdeu, mané." 3 palavras, escritas com batom vermelho, na estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal. A imagem foi fotografada, circulou, viralizou, tornou-se um dos símbolos mais reconhecíveis daquele dia e mudou a vida de Débora para sempre. Ela mesma contou o que sentiu logo depois. Veio aquele sentimento de que não devia ter feito aquilo, imediato. O arrependimento veio ainda naquele dia, ainda naquela tarde, ainda enquanto o caos se desenrolava ao redor dela. Ela foi para casa, com a consciência carregada, com o peso de um gesto que ela já sabia, no fundo, que havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Não se enganou. 17 de março de 2023. São 5h50 da manhã. Débora está em casa em Paulínia com os filhos. Caio tem 11 anos. O caçula tem 8. A Polícia Federal bateu na porta. Era a 8ª fase da Operação Lesa Pátria, investigação que tinha como alvo os participantes dos atos do 8 de janeiro. E o nome de Débora estava na lista. Ela foi presa ali, na frente dos filhos, às 5h50 da manhã. Você consegue imaginar isso? Pensa. 2 crianças, a mais velha com 11 anos, o caçula com 8, olhando a mãe ser levada pela Polícia Federal antes do sol nascer. Débora contou o que disse para eles naquele momento. Uma frase que qualquer mãe diria tentando proteger os filhos de uma verdade que é grande demais para crianças. Eu disse que ia conversar com o policial e que voltava logo. Ela não voltou logo. Ficou 2 anos e 11 dias presa. E os meninos ficaram esperando. O que Débora viveu dentro do sistema prisional de São Paulo é uma das partes mais perturbadoras dessa história. E é uma parte que só veio a público em abril de 2026, quando ela falou pela primeira vez desde a condenação. A primeira coisa que ela sentiu quando entrou na cela foi o cheiro. Um cheiro forte de fezes, urina e cigarro. Essa foi a descrição dela. Não estou colocando palavra na boca, é o que ela disse. Ficou sozinha inicialmente em uma cela apertada, com quase nenhuma luz. A pouca luz que entrava pelas frestas era suficiente para uma coisa: ler a Bíblia que a família havia conseguido mandar. Foi o que ela fez. Depois, quando começou a dividir a cela com outras detentas, apareceu um problema que ninguém havia previsto. A maioria das internas era de esquerda, e Débora era exatamente o tipo de pessoa que elas viam como inimiga. Ela tomou uma decisão que revela muito sobre o estado em que estava psicologicamente naquele momento. Disse que era traficante, inventou uma identidade criminosa diferente para ser aceita dentro de uma cela onde a verdade era mais perigosa do que uma mentira. Preferiu ser vista como traficante do que ser conhecida como a mulher do batom do 8 de janeiro. A mentira durou pouco. As perguntas foram se multiplicando. Os detalhes não batiam e ela não conseguiu sustentar. A reação foi imediata. Passou a ser tratada com hostilidade pelas outras mulheres. Ficou vários dias sem contato com a família. As visitas ainda não haviam sido autorizadas. Ela estava presa, sozinha no sentido mais profundo da palavra, sem saber quando veria os filhos de novo. Em Tremembé, onde ficou 45 dias, as condições eram ainda mais duras. Ameaças de morte, frio que não deixava dormir, água que às vezes chegava com vestígios de penas de urubus. Ela pegou piolhos. Passou a trabalhar dentro da prisão para diminuir a pena. Remissão. 3 dias trabalhados equivalem a 1 dia a menos na pena. Enviava o dinheiro que ganhava ao marido para ajudar a pagar os advogados. E os filhos ficaram fora, com o marido, esperando. Enquanto Débora estava na prisão, a defesa entrou com pedidos de prisão domiciliar múltiplas vezes.
O argumento era claro e tinha base jurídica. Ela é mãe de filhos menores de idade. O STF tem jurisprudência estabelecida que, em princípio, garante prisão domiciliar para mães de filhos pequenos. Alexandre de Moraes negou repetidas vezes. A justificativa usada foi a de periculosidade social. O ministro entendeu que a natureza dos crimes pelos quais Débora estava sendo processada, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, entre outros, tornava insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão. A defesa dizia que ela não havia invadido os prédios, que estava na praça, não no interior das sedes dos três poderes, que o único ato material comprovado era a pichação na estátua, que uma cabeleireira sem ficha criminal não representava perigo social. O STF discordou. E os filhos continuaram esperando a mãe que não voltava. Só em setembro de 2025, quase 2 anos e meio depois da prisão, Alexandre de Moraes autorizou a progressão para o regime domiciliar. Débora voltou para casa, mas não para a vida de antes. Tornozeleira eletrônica, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O limite do mundo dela é o portão da própria casa. Para além disso, autorização judicial, processo burocrático, tempo de espera. Não pode trabalhar como cabeleireira. A profissão que construiu desde 2008, a especialização que levou anos para desenvolver, os clientes que confiavam nela, o salão que era a identidade profissional dela, tudo suspenso. Não pode frequentar cultos presenciais. A fé que sustentou nos dias mais escuros da prisão, que ela manteve através da Bíblia lida com a pouca luz que entrava pelas frestas da cela, agora não pode ser vivida em comunidade, só em casa. Não pode usar redes sociais. Não pode conceder entrevistas sem autorização. As que ela deu em abril de 2026 foram as primeiras e dependeram de processo específico. Ela está em casa, mas ainda está presa. E os filhos? Caio, cujo nome significa alegria, parou de sorrir como antes. Essa informação veio da irmã de Débora, Cláudia, em entrevista. Uma criança que se chama Alegria e que perdeu a alegria enquanto esperava a mãe voltar. Ambos os meninos desenvolveram traumas que persistem mesmo depois que Débora voltou para casa. Toda vez que ouvem uma sirene, as crianças ficam com medo de que a mãe seja levada de novo. Toda vez que alguém bate na porta, o coração acelera. Quando vão para a escola e se despedem da mãe, não é uma despedida normal de criança que vai estudar. É uma despedida carregada de ansiedade, de medo de que quando voltarem, ela não esteja mais ali. A irmã Cláudia disse algo que é impossível de ouvir sem sentir o peso todo. Eles temem se despedir da mãe para ir à escola com receio de que ela seja levada novamente e se assustam com pessoas que visitam a casa. Crianças com medo de visitas, com medo de sirenes, com medo de um portão que se abre. Esse é o legado de um batom vermelho e 3 palavras escritas num calor do momento, numa tarde de janeiro de 2023. Em abril de 2025, o STF formou maioria para condenar Débora a 14 anos de prisão. 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Mas o julgamento não foi unânime, e essa divergência interna do Supremo é um dos aspectos menos explorados de toda essa história. O ministro Luiz Fux votou por 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Ele entendeu que o que os autos comprovavam era exclusivamente a presença de Débora na praça e a pichação na estátua. E que para esses atos específicos, a pena proporcional era radicalmente diferente dos 14 anos que a maioria aprovou. Fux absolveu Débora dos crimes contra a democracia. Votou pela condenação apenas pelo crime de deterioração de patrimônio tombado. Cristiano Zanin propôs 11 anos. Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Carmen Lúcia votaram pelos 14 anos e formaram maioria. A diferença entre a menor proposta e a maior aprovada foi de quase 13 anos, para o mesmo conjunto de fatos, para a mesma mulher, para o mesmo batom. Essa divergência não nega a condenação, mas mostra que, mesmo dentro do próprio Supremo,
O peso dos atos de Débora foi avaliado de formas radicalmente diferentes por ministros que se sentaram no mesmo julgamento. E então chegou maio de 2026. A defesa de Débora entrou com um pedido novo. Um pedido baseado no que ficou conhecido como Lei da Dosimetria, um projeto de lei que propunha regras diferentes para o cálculo das penas dos condenados do 8 de janeiro. A ideia da defesa era que essa nova legislação, se aplicada ao caso de Débora, resultaria numa pena menor. E pediu ao STF que revisasse a condenação com base nessa nova perspectiva legal. Alexandre de Moraes negou. A justificativa foi técnica e precisa. O projeto de lei ainda não havia sido promulgado e publicado oficialmente no momento do pedido. Em direito, uma lei só pode ser aplicada depois que é publicada. Antes disso, é proposta, é projeto, é intenção, mas não é lei. Sem lei promulgada, sem aplicação possível. O Brasil parou mais uma vez quando a notícia saiu. Os que defendem Débora gritaram injustiça. Os que a condenaram disseram que o processo seguiu os ritos corretos. E o debate que nunca foi resolvido continuou exatamente onde sempre esteve. Quero te fazer uma pergunta direta. E quero que você pense de verdade antes de responder. Você acha que 14 anos é a pena certa para o que Débora fez? Não estou te pedindo para defender o 8 de janeiro. Não estou te pedindo para condenar o 8 de janeiro. Estou te perguntando sobre uma mulher específica, com uma vida específica, que cometeu um ato específico num momento específico. Uma mulher sem ficha criminal, mãe de 2 filhos, cabeleireira desde 2008, adventista, que foi a Brasília, que estava na praça, que pegou um batom que um homem trouxe e escreveu 3 palavras numa estátua porque outro homem pediu porque a letra dele era feia, e que se arrependeu ainda naquele dia. O ex-ministro Celso de Mello, um dos maiores juristas da história do STF, disse que a pena alta não é só pela pichação, que é pelo conjunto de crimes, que a presença no acampamento, os pedidos de intervenção militar, a participação na esplanada caracterizam uma adesão ao projeto golpista, que vai além do batom. A defesa diz que ela não entrou nos prédios, que estava na praça, que o único ato material documentado é a pichação. 2 lados, com argumentos reais, numa história que o Brasil vai debater por muito tempo ainda. Mas tem uma coisa que está além do debate jurídico e político. Uma coisa que não tem lado: os filhos. Caio, que parou de sorrir. O caçula, que tem medo de sirenes. As 2 crianças que agora se despedem da mãe pela manhã, com ansiedade de quem não sabe se vai encontrá-la quando voltar. Isso não é consequência do STF. É consequência de um batom numa tarde de janeiro. É consequência de uma decisão tomada em calor de momento que não durou 1 minuto e que durou 2 anos e 11 dias de prisão e que vai durar mais 12 anos de pena ainda por cumprir. E é consequência também daquele homem que perguntou se ela tinha batom, que foi buscar um, que começou a escrever, que disse que a letra era feia e que saiu daquela tarde muito mais anônimo do que a mulher que completou a frase a pedido dele. Hoje, Débora Rodrigues dos Santos está em casa em Paulínia, com a tornozeleira, com as restrições, sem trabalho, sem culto presencial, sem redes sociais. O jardim da casa tem grama, e a fronteira invisível que separa a vida dela do resto do mundo começa no portão. É até ali que ela pode ir. Ela lê a Bíblia, como lia na cela com a pouca luz que entrava. A fé que sustentou no período mais duro continua sendo o que ela tem de mais sólido. Os filhos estão com ela agora, fisicamente ao lado. Mas as marcas que 2 anos de ausência deixaram em crianças que eram pequenas demais para entender e grandes demais para não sentir. Essas marcas não desaparecem quando a mãe volta para casa. Essa é a vida de Débora do Batom em 2026. Antes de você sair desse vídeo, eu quero que você faça uma coisa. Não precisa concordar com o que ela fez. Não precisa discordar com a condenação. Não precisa tomar partido político nenhum. Só pensa em uma coisa. Você já tomou uma decisão num segundo de emoção que mudou alguma coisa importante? Você já fez algo no calor do momento que, 2 segundos depois, já sentia que não deveria ter feito? A maioria das pessoas vai dizer que sim. A diferença
é que a decisão da maioria das pessoas não foi fotografada, não virou símbolo, não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal e não custou 14 anos. A de Débora foi. E isso não resolve o debate jurídico. Não responde se a pena é justa ou desproporcional. Não diz quem tem razão, mas coloca a história no lugar humano que ela precisa estar para ser entendida de verdade. Uma mulher, um batom, um pedido de um homem que o Brasil quase não conhece, 3 palavras, 1 segundo e uma vida inteira depois. Me conta nos comentários o que você pensa. Você acha a pena de 14 anos proporcional para o que Débora fez? Você acha que a negativa de Moraes ao pedido de redução foi correta? E sobre aquele homem que pediu o batom e a pediu para completar a frase, você acha que ele deveria ter a mesma responsabilidade que ela? 3 perguntas, 3 debates que o Brasil precisa ter com seriedade. Escreve aqui embaixo. Lemos cada comentário. Se esse vídeo chegou até você, dá o like. Não pelo número. Porque esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais gente. Porque histórias como essa merecem ser conhecidas com a profundidade que tem, não só com o recorte do título de jornal. Se você ainda não é inscrito no canal, clica agora. Ativa o sininho. E o próximo vídeo que aparece na tela já está esperando você. Porque a história que vem a seguir é tão densa e tão real quanto essa. Até o próximo vídeo.